Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 1. Título do capítulo: Epílogo _Rise _of _the _Blurry _Queen. Nenhum país vai se importar em dar direitos humanos para porcos. Portanto, enquanto a língua, a cor da pele e os ancestrais forem considerados diferentes, eles serão tratados apenas como porcos que se parecem com humanos. Reprimi-los e matá-los com certeza não será tratado como uma violação aos direitos humanos, em si. No momento em que cada pessoa pensou, no momento em que cada pessoa considerou apropriado, a República de São Magnolia começou a caminhar em direção à destruição, e ao mesmo tempo, esse foi o seu fim. Vladlena Milise, Memórias. Os restos das 5 unidades da República estavam encostados um no outro, trancando em uma caixa de vidro resistente, permanecendo ali por toda a eternidade. O local ao longo das ruas da cidade controlada pela Federação Republicana Jihad. Sob o céu azul que estava tão claro quanto uma safira, havia um lindo cenário, como se fosse algo único. Era perto da borda da antiga República de São Magnolia e do Império Jihad, um pouco mais para o lado do Império. De pé em frente da zona de proteção do vidro, ela foi autorizada a entrar. Vladlena Milise, de 18 anos, olhando para os restos do Juggernaut que se parecia com um cavaleiro sem cabeça. Um tom de vermelho estava passando por seus cabelos prateados, caindo sobre os ombros de seu agora negro uniforme do exército republicano. Antes de eles estarem dentro de caixas de vidros, a armadura branca foi totalmente desgastada e coberta de cicatrizes de vários tamanhos. As marcas de queimaduras de explosões de canhões ou do calor remanescente delas continuavam bem visíveis na armadura, e as escotilhas severamente contorcidas mal podia-se dizer qual era sua forma original. O Scavenger, deitado ao lado dos restos dos Juggernauts, tinha uma frase escrita nele que mal podia ser vista. Fido. Nosso leal. O resto das palavras foi destruído pela explosão, para nunca mais ser lido. No entanto, ela conseguia adivinhar qual era o resto da frase. Por que Shin não deu um nome para o gato, mesmo tendo nomeado Scavenger? Só então ela percebeu. Para eles, que viviam e morriam no campo de batalha, apenas os que lutaram ao lado deles e os que morreram juntos com eles eram seus amigos. Somente aqueles que conseguiram sobreviver no mesmo campo de batalha, lutando até o final em um canto do campo de batalha e que experimentaram a mesma guerra, poderiam ser considerados companheiros. Os 5 contêineres que Fido transportou foram descartados. Cada contêiner seria jogado fora quando acabasse a munição, facilitando o carregamento. Diziam que o contêiner junto de Fido estava quase vazio, e como eles ainda estavam em território controlado pela Legion, a distância percorrida provavelmente tinha sido longa. Os 5 não esperavam durar mais do que alguns dias, passaram um mês inteiro, consumiram os suprimentos do mês todos e chegaram ao fim. Atravessaram a área de guerra do lado da República, passando pela área controlada pela Legion e se aproximaram da área de guerra da Federação. Foi nesse ponto que eles ficaram sem suprimentos, e provavelmente morreram em batalha. Foi aí que a jornada terminou. Shin deixou para trás as placas com 576 nomes gravados, e falaram que as placas foram achadas em meio aos destroços do Juggernaut. Essas placas foram retiradas temporariamente quando essa caixa de vidro foi feita. Eles duplicaram, gravaram os nomes e retornaram aos destroços. 2 anos atrás, Shin veio aqui. No entanto, a República não conseguiu seguir seus passos. A República foi eliminada. Como Shin havia previsto na época, ela caiu devido à sua arrogância. Desde então, Lena foi nomeada comandante de outro esquadrão, encarregada de comandar eles. Ela não lutou ao lado deles. Ela sabia muito bem que tudo que ela serviria no campo de batalha seria para ser sacrifício. Se eles morreram, foi isso, e dado que ela não conseguiu lutar do lado de Shin e dos outros até o final, a imagem de uma heroína trágica não combinava nem um pouco com ela. Ela mandou seu relatório sobre as Black Shapes, o Shepherd e o canhão de longa distância, mas seus superiores rejeitaram os relatórios dizendo ser apenas divagações e boatos não confirmados de Eight-Sixers, descartando-os. Até mesmo a falta de manutenção dos canhões de interceptação nunca foi resolvida. As batalhas naquela área eram tão intensas, que os processadores eram sacrificados um após o outro. No entanto, Lena não os deixava simplesmente morrerem,
mas ela liderou pessoalmente a batalha, comandou sem misericórdia seus subordinados, fazendo eles darem até sua última gota de sangue. Antes que ela percebesse, Lena ganhou um apelido. Blurry Regina, sobrescrito uma. Provavelmente era derivado de seu nome. Mesmo que parecesse nome de uma antagonista de filme de terceira categoria, Lena não se preocupava muito com isso. Ela os pisoteou, obrigou-os a lutar, e mesmo assim, não conseguiu salvar nenhum deles. Tal apelido era bem condizente com sua crueldade e arrogância. No entanto, as taxas de sobrevivência de seu esquadrão eram muito superiores aos outros, e mesmo depois de um ano, não teve a necessidade de reorganizar o esquadrão. Lentamente, o esquadrão sob seu comando foi apelidado The Kingsmen, sobrescrito 2. Sempre que não havia missões, ela ia visitar aqueles que se opunham ao modo de agir do governo, aqueles que haviam escondido seus amigos ou parentes, ex-handlers que renunciaram quando enfrentaram a culpa de suas ações, e registraram os nomes dos 86ers que se lembravam, suas histórias, suas palavras. O país havia destruído suas existências, mas não suas memórias. Então ela pensou, se um dia a República fosse aniquilada, ela queria que o mundo inteiro soubesse dessa história. E o momento decisivo aconteceu. Era o Dia Nacional da República. O orador do ensino médio estava no palco, fazendo um discurso. Aquele menino tinha idade parecida com a de Lena, e ela só conseguia lembrar dos olhos cheios de raiva. Dos meus colegas, muitos deles lutaram contra a Legion e morreram. Houve uma ligeira comoção na plateia, simpatizando com o orador. Alguns deles choraram. O menino olhou para baixo friamente, e de repente, gritou. Eles foram ridicularizados por esse país, chamados de 86ers. Eles morreram no campo de batalha, mas aquele que sentenciaram à morte foi esse país. Por quanto tempo isso vai durar? Ninguém na plateia concordou com ele. Alguns zombaram dele por não saber a diferença entre um humano e um porco. Alguns ficaram tão indignados quanto ele, mas apenas morderam seus lábios silenciosamente. A maioria deles continuou insensível, sem dar a menor importância para as suas palavras, agindo como se fossem cadáveres. Os ataques inimigos da parte norte sempre foram os mais fracos, mas naquela noite, um exército gigante sem precedentes lançou um ataque repentino. As defesas foram imediatamente destruídas pela enorme diferença nos números. Eles não informaram ao Handler que suas forças foram eliminadas. Não foi por vingança, mas sim porque os Handlers que deveriam cumprir suas responsabilidades estavam todos festejando e celebrando, nenhum deles estava sincronizado com seus subordinados. Como nenhum cumpria seu dever, não tinha por que relatar. A maioria dos canhões de interceptação não conseguia ser ativado, e os poucos que podiam disparar normalmente foram destruídos pelos Scorpions, junto com a área de minas terrestres. Os poucos tiros que mal tinham sido disparados foram abatidos pelos Tacheuchen antes de explodirem. E até a última linha de defesa, a Grand Mur, foi facilmente penetrada. O Morfo. Um canhão eletromagnético da Legion que atirava projéteis a uma velocidade surpreendente de 8.000 metros por segundo. Era um novo tipo de inimigo que o esquadrão CPAD encontrou e relatou, mas o relatório foi descartado pelos superiores. Diante do terrível poder destrutivo do canhão eletromagnético e dos bombardeiros pesados, as fortificações defensivas eram como pequenas pedras no caminho da Legion, alvos foram instantaneamente obliterados. Quando o governo entendeu o que estava acontecendo, a Legion já tinha invadido as 85 áreas. Nos últimos 11 anos, os cidadãos haviam deixado todas as responsabilidades da guerra para os 86ers, então, naturalmente, eles não sabiam como lutar. Uma semana depois da queda, a República foi eliminada. Não foi uma punição, pois nenhum deles morreu lamentando por seus atos hediondos. A maioria deles lamentou a incompetência dos outros, chorando por sua inocência e morte prematura. Para os pecadores que não sabiam de seus pecados, a morte não era uma punição. Como ela estava na primeira área, Lena conseguiu evitar o ataque do norte. Ao mesmo tempo, ela estava totalmente preparada e conseguiu implementar contramedidas. Ela reuniu todos os canhões pesados perto das minas terrestres que sobraram, abriu o caminho e abriu os portões da Grand Mur.
Com uma função oculta que Arnett havia implementado, ela sincronizou com todos os processadores sobreviventes e pediu para que eles lutassem dentro das 85 áreas legisladas. The Kingsmen, os membros dos esquadrões sob seu comando, e outros esquadrões responderam ao seu chamado. É claro que nem todos estavam dispostos a lutar pela bondade em seus corações. A maioria deles queria as melhores condições de vida dentro das 85 áreas, incluindo a eletricidade e as fábricas, e outros vieram ajudar seus companheiros que estavam presos em outros esquadrões e em campos de concentração. Quando eles foram reunidos, Lena liderou a defesa. Alguns albas entraram nos Juggernauts sobressalentes e saíram em desespero, enquanto outros cidadãos estavam ocupados demais tropeçando e caindo em desespero. Alguns demonstravam descaradamente sua raiva e desdém pelos 86ers, mas dessa vez, a situação tinha mudado comparado a antigamente. O poder de fogo não estava mais nas mãos deles, mas sim nas dos 86ers. Encarando um inimigo feroz, os 86ers continuaram lutando e resistiram, não querendo fazer parte dessa briga boba com os albas. Se a batalha continuasse, as consequências seriam imprevisíveis. 2 meses depois da Batalha da Defesa, eles receberam reforços de um país vizinho. Seus reforços vieram de um país do Extremo Oriente que cruzou suas fronteiras e os territórios controlados pela Legion. A Federação Jihad, que havia vencido o Império, e renasceu como uma república. Enquanto a maior parte da Legion estava concentrada no norte, eles atravessaram o frágil fronte de batalha do leste. Logo depois que o Império declarou guerra, ele foi destruído devido a uma revolução civil, e o que os outros países ouviram foi uma transmissão de sua última fortaleza. Parecia que em seus esforços para eliminar o Império, a Federação começou a considerar a Legion como inimiga, e estavam lutando por 10 anos. Muitos cidadãos juntaram-se voluntariamente ao exército, pois acreditavam firmemente em seu dever de proteger seu país, seus compatriotas. Esse era seu dever como cidadãos que admiravam os ideais de uma república, tanto que poderiam destruir seu próprio país, e lentamente eles recuperaram seu território. Com as armas mais avançadas possíveis e um exército de elite, a maré começou a mudar. A primeira área foi recuperada, mas houve uma luta entre eles. Os cidadãos da República comemoraram a chegada da Federação, mas as coisas não terminaram por aí. Por alguma razão, a Federação sabia muito bem das atrocidades que a República fez ao povo da Federação e aos coloratas os considerando 86ers. Antes de atacarem as 85 áreas, a Federação salvou os 86ers sobreviventes dos campos de concentração e bases da linha de frente, e eles testemunharam o trágico destino dos oprimidos. Já que vocês odeiam outros povos, você pode pintar sua bandeira completamente de branca. O comandante dos reforços rosnou isso para o presidente e para o gabinete interno da República. A Federação decidiu priorizar a proteção dos 86ers, e que se eles quisessem, eles receberiam cidadania na hora. Os albas também tiveram um pequeno apoio, mas as investigações sobre a extensão da opressão foram priorizadas. Eles encontraram uma grande quantidade de arquivos com dados pessoais no armazém subterrâneo da Base Militar Nacional, e esses arquivos foram considerados relevantes e bem preservados. Um certo funcionário do ramo de recursos humanos havia secretamente preservado e escondido os registros de KIA. A Federação ficou impressionada com a vasta quantidade de informação e estava cética que os mais recentes KIA eram todos jovens soldados, mas eles aceitaram que havia algumas almas gentis na República. No entanto, eles encontraram os registros dos presos nos campos de concentração, ouviram os sobreviventes descrevendo suas situações e encontraram uma grande quantidade de ossos perto dos acampamentos e bases que não foram enterradas. Com isso, sua atitude ficou muito mais fria como resultado. Além disso, quando se depararam com os registros de experimentos humanos, comércio de bebês e fotos de soldados esquartejando bebês, a Federação considerou os cidadãos da República a mesma coisa que lixo. A Federação poderia ter acabado com toda a ajuda aos albas, mas eles continuaram a fornecer o mínimo necessário. Talvez essa ajuda fosse uma forma de punição. Vocês podem ser a escória, mas nós não faremos a mesma coisa com vocês, senão nós também nos tornaríamos escórias como vocês. Aqueles que conheciam seu próprio pecado ficaram envergonhados. Aqueles porcos que não eram diferentes de mortos. Isso era como um julgamento silencioso.
Depois de recuperar as áreas ao norte da primeira zona, a Federação exigiu que os oficiais da antiga República reforçassem o exército, como comandantes das forças de contra-ataque ou conselheiros. A maioria deles hesitou, mas Lena atendeu ao chamado. E assim, ela continuou. Lena saiu de perto da caixa de vidro, e na rua, pegou uma pequena bolsa junto com uma gaiola com um gato preto de patas brancas, voltando às fileiras. De pé nesse jardim de uma rapsódia de primavera estavam os restos dos Juggernauts, juntos com uma placa de pedra contendo 576 nomes. Essa era a lápide dos que haviam chegado até esse lugar, depois de todas as batalhas, depois de todo o tempo em que haviam sobrevivido. Como ela não tinha ideia de que os túmulos estavam ali, ela não havia trazido nenhuma flor e nunca poderia também. Ela não chegou ali com suas próprias forças, não tinha o direito de dar flores para eles. Diante dos altos escalões da Federação esperando por ela, ela abaixou a cabeça ligeiramente. Minhas desculpas, Vossa Excelência. Eu lhe deixei esperando. De jeito nenhum. Leve o seu tempo para lamentar a espera dos mortos. Mostrando um calmo sorriso estava um piloto de alto escalão de meia-idade, que se parecia mais com um acadêmico do que com um funcionário do alto escalão do governo. Seus óculos redondos tinham um alto grau em suas lentes, seus cabelos negros estavam um pouco grisalhos, e ele estava usando um vermelho comum. Seus olhos bondosos que não demonstravam nenhum sinal de maldade se estreitaram para Lena, que estava vestindo preto, e com uma parte de seu cabelo tingido de vermelho. O vermelho simboliza o sangue que flui, enquanto o preto representa o envio dos mortos, Blanr e Regina. Na verdade, muitos na Federação sentiam que não tinha por que salvar a escória da República, e que eles deviam apenas proteger seus compatriotas coloratas, mas ver pessoas como você nos faz pensar que sim, a nossa decisão continua correta. Bem-vinda, Coronel Milise. A Federação GEAD saúda a sua chegada. Vendo seu sorriso acolhedor, Lena ficou preocupada e sacudiu a cabeça. O sangue que fluía pertencia aos outros e os que morreram eram todos seus subordinados. Para a rainha vestida de preto que estava manchada de sangue, tal louvor era difícil de aceitar. O oficial da Federação observou o corpo puro dela de uma maneira delicada. Antes que ela percebesse, havia alguns jovens oficiais da Federação de pé atrás dela, todos vestindo o uniforme cor de aço da Federação. Por favor, venha. Vou apresentá-la como a comandante do nosso novo esquadrão. Entendido. Antes dela sair, Lena voltou a olhar para as sepulturas atrás dela. As aranhas de 4 patas e os restos dos que estavam juntos estavam encostados um no outro, dormindo silenciosamente. Foi aí que o caminho daqueles jovens terminou, os jovens que abriram caminho através dessa vida cruel, e sorriram ao longo de toda a sua jornada. A guerra não terminou. As forças da Legion ainda ocupavam a maior parte do continente. Nesse momento, ainda havia pessoas que continuavam a lutar, ansiando pela vida. Lutar. Até o último momento, até que a última unidade Legion seja derrotada. Para eles, somente aqueles que lutaram até o final, para chegar ao seu destino, poderiam entrar na Terra Prometida. Lena virou a cabeça e deu um passo à frente. Os 5 oficiais que tinham idades parecidas com a dela, a saudaram em uníssono. Ela caminhou em direção a eles, em direção a outro campo de batalha que esperava por ela. Pelo bem da luta pela sobrevivência. 1. Regina, Rainha Sangrenta. 2. O Exército da Rainha. 3. Sobre o título, Ascensão da Rainha Sangrenta. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.